Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre árvores. Bom, vamos pensar num vetor onde nós queremos fazer uma pesquisa sequencial neste vetor, ok? Então, nosso objetivo aqui neste vetor é localizar o valor 4, né? Eu tenho então que partir do primeiro elemento do vetor e vir percorrendo então este vetor até encontrar o número desejado, ok? Bom, meu tempo de busca, neste caso, vai ser da ordem de n, e o número de comparações, na média, vai ser o quê? N mais 1 sobre 2. Na média, eu vou até a metade do meu vetor, não é? Bom, este é o nosso algoritmo, né? Onde nós vamos fazer a nossa pesquisa sequencial no nosso vetor não ordenado. Então, ele vai retornar um inteiro aqui, nós vamos retornar o índice do elemento, não é? O índice do elemento procurado. Vamos receber aqui o nosso vetor e a chave, né? A chave é o valor que nós vamos procurar. Então, nosso objetivo aqui vai ser, por exemplo, se essa chave for 4, retornar aqui o índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o índice 6, ok? Que é a posição desse elemento no vetor. Então, para o i, partindo do zero, o primeiro elemento do vetor, enquanto o meu i for menor do que o tamanho do meu vetor, e chave for diferente de v índice i, né? Ou seja, e o valor que eu estou procurando aqui, que seria o 4, diferente de 5, então ele vem aqui e dá um i++, né? Ele atualiza o valor de i. E aí nós vamos continuar nesse algoritmo até que ele vai chegar aqui e chave não será mais diferente de v índice i, e aí para o laço e vamos chegar nesse if aqui, onde nós vamos constatar que a chave é igual a v índice i e vamos retornar o índice. Se não encontrasse o elemento, a chave não seria igual e aí bastaria retornar menos 1 para indicar que não encontramos este elemento no vetor. Ok? Lembrando que o nosso número médio de comparações aqui é n mais 1 sobre 2 para localizar qualquer número. Bom, já em uma pesquisa sequencial em vetor ordenado, nós podemos parar a busca assim que encontrarmos um valor maior do que o procurado, por exemplo. Então, se eu começar aqui do menor valor, né, ele está ordenado em ordem crescente, então, se eu começo do menor valor procurando 3, o 3 ele não é igual a 1, ele é maior, então eu continuo. O 3 não é igual a 2, ele é maior, então eu continuo. O 3 não é igual ao 4, mas é menor. Então, se eu estivesse procurando 3, eu poderia sair nesta posição. Não é? Se eu encontrar, como é o caso do 4 aqui, retorno a posição. Ok? Então, o objetivo do vetor estar ordenado é não ter que ir até o final do vetor, né, para encontrar esse número. Né? Mas o que vai acontecer aqui? Nós vamos fazer aquele algoritmo enquanto i for menor do que o v.len e a chave for maior do que v índice i. Então, o que mudou aqui foi que nós estamos andando no vetor enquanto a chave, né, o valor da variável chave for maior do que v na posição i. Né? E aí nós vamos atualizar o valor de i. Falhou, ou seja, a partir do momento que a chave não for maior do que v índice i, nós vamos cair aqui no if, se a chave for igual a v índice i, retorna o i, senão nós vamos retornar menos 1. Então, com este algoritmo, nós continuamos na média de todas as execuções, fazendo n mais 1 sobre duas comparações. Né? Ele pode, a princípio, ser, olha, ele é mais interessante do que o outro para alguns casos, mas na média nós ainda temos um problema de chegar até a metade do vetor, né? Para localizar um número. Né? Em média, esse vai ser o número de comparações que nós vamos fazer. E aí tem a pesquisa binária, né? Em um vetor ordenado, que ela é interessante porque ela vai atacar, né, esse problema da pesquisa de uma forma diferente. Ela vai procurar o quê? Uma posição central no vetor. Então, nós temos um vetor ordenado, vamos procurar pos, uma posição central no vetor, ok? E como que a gente vai calcular pos? O índice da esquerda mais o índice da direita dividido por 2. Esse algoritmo nós já fizemos numa aula anterior, tá? Qualquer coisa você pode voltar um pouco atrás aí
e olhar a explicação deste algoritmo. Bom, então, nós temos aqui o cálculo de pós e, enquanto a chave for diferente de V índice pós e a minha esquerda for menor ou igual à minha direita, ou seja, o meu objetivo vai ser colocar como esquerda o índice 0 no início e direita o último elemento do vetor. Vou calcular pós, que vai ser um elemento que vai estar no meio, né, entre esquerda e direita, né? E calculando pós, se ele for diferente de chave e a minha esquerda for menor ou igual à minha direita, eu vou checar se a chave for menor do que V índice pós, né? Ou seja, a minha chave está menor do que a minha posição central. Se estiver, eu mudo à direita, né? Ou seja, eu deixo a esquerda onde está, se a chave é menor, então eu vou pesquisar agora do menor valor até este índice médio, né? E o contrário, a questão da esquerda, né? Ou seja, se minha chave não for menor do que V índice pós, se ela for maior do que V índice pós, eu vou mexer na esquerda, ok? E calcular uma nova posição. Bom, ao término desse laço, se minha chave for igual a V índice pós, vou retornar pós, se não, retorno menos 1. Aqui nós já temos um tempo de busca bem mais interessante, não é? Da ordem de log de n, ok? Então, na média, nós vamos fazer log de n mais 1 comparações sobre 2, não é? Então, esse algoritmo ele é bem mais eficiente. Por quê? Porque a cada iteração aqui do meu laço, eu estou eliminando, não é, metade do meu problema, não é? Ou seja, se o meu vetor ele é um vetor que tem 1 milhão de registros, né? Quando eu calcular o valor de pós, eu vou bater no meio desse vetor, e aí, se o meu valor for, por exemplo, maior do que o valor que está no meio do vetor, eu vou descartar todos os elementos da primeira posição do meu vetor até esse elemento central, né? Eu descarto todos esses elementos e passo a comparar agora em um vetor que tem a metade do tamanho do vetor anterior, né? E vou repetir esse processo, ok? Bom, a ideia é que com árvores nós conseguimos também fazer isso daqui, não é? Essa pesquisa binária, né, que nós fizemos em um vetor, ela tem características de algoritmos que rodam em árvores e nós vamos perceber isso daí, ok? Então, uma das motivações que a gente tem para árvores, bom, nós temos várias motivações, né? Por exemplo, como que você organiza arquivos em pastas, ok? Você tem uma pasta dentro da outra, você tem as subpastas aqui, né? Seus arquivos estariam aqui dentro, etc. Esse tipo de estrutura é uma árvore, ok? Uma hierarquia universitária, você tem a universidade, que tem vários campos, né? Cada campus tem seus departamentos, tudo isso daí também são motivações para árvores, né? Outra motivação, representação de expressão aritmética, não é? Onde nós temos aqui essa expressão que pode ser dada como A mais a multiplicação de B por tudo isso, de B por C dividido por D menos E, C dividido por D menos E. Então, essa expressão já pode ser resolvida, não é? Aqui nós estamos nas últimas folhas aqui da nossa árvore, né? Nós não temos mais o que resolver a respeito de C nem de D, então já podemos calcular essa divisão. Feita a divisão, nós já vamos ter o resultado de C dividido por D, então basta subtrair esse resultado de E. Feito isso, B vai ser multiplicado por este resultado aqui. Feito isto, A vai ser somado com o resultado que nós vamos ter nessa posição, ok? Bom, listas ligadas, né? Coloquei alguns tópicos aqui para a gente falar, que elas são mais flexíveis do que vetores, são legais, tudo, possuem acesso sequencial, são estruturas lineares, então é difícil utilizá-la para organizar representação hierárquica de objetos. Então, lista ordenada não é o ideal para alguma, né? Não é a estrutura ideal para alguns tipos de problemas que nós vamos ter que resolver em computadores, né? São legais para uns, mas não para todos.
Pilhas e filas refletem já alguma hierarquia, pelo menos você tem né? Você tem uma ordem, etc. Mas são limitadas também somente a uma dimensão. Então, nós vamos utilizar árvores justamente para superar essas limitações, né? De listas ligadas, pilhas e filas. E uma árvore, então, ela consiste de nós e de arcos e são representadas com a raiz no topo e as folhas na base. Então, cuidado que a raiz está lá em cima e as folhas estão lá embaixo em árvores, ok? É bem diferente da árvore natural, né? Bom, temos aqui algumas representações gráficas de árvores, não é? Você pode ver aqui, ó, nós temos aqui a raiz, tá vendo? E você pode vir descendo aqui, tem diferentes nós, etc. Essa árvore aqui, eu posso representá-la por alinhamento de nós, ou seja, o primeiro nó aqui é a raiz, é o A, possui dois filhos, B e C, tá vendo? Enquanto o C tem o D, o E e o F, sendo que o D tem o G e o H, e o F tem como filho o I. Né? Bom, temos parênteses alinhados também, né? Onde nossa árvore aqui, nós temos aqui a raiz A, né? Onde ela possui como filho o B e o C, né? Dá para ver aqui que o C possui o D como filho, o E também, né? E também diagramas de inclusão, né? O A possui aqui como filho o B e o C, sendo que o C possui como filho o D, o E e o F, o D tendo o G e o H e o F tendo o I, ok? Como filho. Então, nós vamos falar sobre algumas definições de árvores, ok? Primeiramente, vamos falar sobre nó, que é o elemento que contém a informação na nossa árvore, ok? Enquanto arcos, né, um arco ele simplesmente liga dois nós, é a ligação entre um nó e o outro. Né? Pai é o nó superior de um arco, né? O filho é o nó inferior, né? E a nossa raiz é o nó que está no topo. Bom, um nó raiz, né, ele não possui, então, um pai. Ele não pode possuir um pai, ele é o único nó que não possui um pai, ok? Ele só pode, então, ter filhos, ok? E folhas? Folhas são nós das extremidades inferiores, tá? Eles ficam lá embaixo e uma característica de uma folha é que ela não possui filhos, ok? Ou seja, a estrutura, né, de dados que nós vamos utilizar quando estiver representando os filhos de uma folha, os filhos de uma folha é simplesmente um conjunto vazio, ok? Não tem filhos. Então vamos falar sobre graus, né? Grau de um nó e grau de uma árvore, ok? Grau de um nó é o número de sub-árvores de um nó. Por exemplo, o nó A possui uma, duas sub-árvores. O nó B não possui sub-árvores. O nó C possui uma, duas, três sub-árvores. Ok? Note que as folhas, como o B, o E, o G, o H e o I, não possuem sub-árvores. Ok? Então, o grau de uma folha, o que é uma folha? É um nó com um grau zero. E qual seria o grau desta árvore aqui? É o grau máximo, que é o do nó C, ok? Que é igual a 3. Então, o grau da nossa árvore aqui é 3. Cada nó ele tem que ser atingível a partir da raiz através de uma sequência única de arcos. Né? Essa sequência única de arcos a gente chama de caminho. Né? E o comprimento do caminho é o número de arcos do caminho. Okay? Então, o nosso caminho de A até H tem comprimento 2. De A até H, comprimento 2. Por quê? Temos 1, 2 arcos. Ok? E o que seria, então, o nível de um nó? É a distância, então, em arcos entre o nó e a raiz da árvore. Ok? A raiz, então, a distância entre ela para ela mesma é 0. Agora, a distância do H para o A é 2. Do C para o A, ou do D para o A, ou do E para o A, seria 1. Ok? Esse, então, são os níveis dos nós, né? Nó de nível 1, esses nós aqui têm nível 2.
Bom, a altura, né? Falar sobre a altura de um nó, vamos considerar um determinado nó x, né? A altura desse nó x é a distância entre ele e o seu descendente mais afastado, a sua folha mais afastada. Você vai descendo em toda a hierarquia até chegar na folha mais afastada, ok? Então, mais precisamente, a altura de x é o número de arcos do mais longo caminho que vai de x até uma folha, ok? Então, temos exemplos aqui de altura de árvores. Por exemplo, se a nossa árvore T aqui não possui nenhum nó, então a altura dela é menos 1. Por quê? Né? Por definição, uma vez que a altura de uma árvore contendo somente a raiz é zero. Ok? Já neste outro caso aqui, nós temos aqui a altura da nossa árvore como sendo 2. Ok? Ou seja, descendente mais distante da árvore, seria um desses daqui, tem altura 2. Então, temos aqui um exemplo de níveis e altura de árvores, né? Você pode ver que a raiz aqui tem nível 0, né? B e C, nível 1, D, E e F, nível 2, G, H, I, nível 3. A nossa altura da árvore é 3. Ok? Bom, e a árvore ordenada, né? Os filhos de cada nó de uma árvore ordenada estão ordenados, né? Então, vamos assumir aqui a ordenação da esquerda para a direita. Então, neste caso aqui, nós temos a árvore cuja raiz é A e tem filhos B, C, D, E e F são os filhos do C, G, H, filho do D e o I, filho do F. Esta árvore está ordenada. E essa daqui estaria desordenada, porque os filhos de A não estão em ordem. Tá vendo? Nós trocamos a ordem aqui dos filhos do nó A, que é a raiz da nossa árvore. Bom, a definição de árvore não impõe qualquer condição sobre o número de filhos de um nó, ok? Então, pode variar de 0 a qualquer inteiro, tá? E árvores são muito utilizadas em sistemas gerenciadores de bancos de dados também. Na próxima aula, nós vamos falar sobre um determinado tipo de árvore que é muito importante para a gente na computação, ok? Que são as árvores binárias. Até lá!